Olá, 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 tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma live Maquiagem na Prática e hoje de cara lavada para mostrar para vocês como eu faço, como que eu uso a base do corretivo e o pó especificamente para esconder, né, essas manchinhas de espinha que eu tenho no meu rosto. Surgiram bastantes, acabou que eu apertei, né? Coisa que tu não deve fazer para te não ficar com o rosto assim. Estou cuidando, inclusive comprei uma máscara para ajudar nessa questão de clarear essas manchinhas de espinha, tá? Tô fazendo o tratamento, isso que eu já cuido da minha pele. Então acredito que essas espinhas tenham vindo em função da minha alimentação e da minha falta de exercício físico, tá? Que daí a gente não coloca, né, essa sujeira para fora. Mas enfim, estamos aqui para cuidar igual da pele, né? Vou continuar cuidando da minha pele para amenizar um pouco mais essa quantia de espinha que vem. Tô cuidando mais da minha alimentação agora também, inclusive. E óbvio que o meu skincare eu não deixo de lado, né? Que é a principal forma de cuidar da pele, é fazer o skincare, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês literalmente como que eu faço, tá? Pra cuidar como que eu faço pra cuidar, não. Como que eu faço pra esconder essas manchinhas de espinha, tá? Com a base mesmo, o corretivo e o pó, vou mostrar pra vocês tudo. Todos os produtos que eu uso, né? Realmente pra cobrir, como que eu faço. Mas é bem tranquilo, é bem de boa. Basta tu ter uma base aí que tenha uma cobertura boa que já vai te ajudar bastante, tá? E eu vou começar prendendo meu cabelo para não me atrapalhar, né? Eu vou prender aqui e eu vou colocar uma piranha aqui para segurar a minha franja, para não me atrapalhar, ok? E como eu tenho a pele mista, eu gosto sempre de aplicar um primer, tá? Pra fechar os poros um pouquinho e pra me ajudar a segurar essa maquiagem também, tá? E a minha pele já está limpa, tonificada, hidratada, por isso vou começar com o primer, tá? Só pra me ajudar aqui a tampar um pouquinho esses poros. Como eu tô com bastante espinha, minha pele tá realmente com os poros bem, né, bem aparentes. Então vamos deixar esse primer secar um pouquinho e enquanto isso, onde está? Aqui. Primeira coisa, gurias, quando a gente pensa em fazer a cobertura de uma pele, quando a gente pensa em fazer a cobertura de espinhas ou algo do tipo, a gente precisa pensar assim: se porventura eu usar um produto muito leve, eu vou conseguir cobrir? Vai, de maneira mais leve, tá? Então, algo que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: de preferência, se tu tiver bastante manchinhas, assim como eu tenho, eu indico que tu tenha uma base com uma cobertura um pouquinho maior. Eu, particularmente, gosto muito da base da Adversa, tá? Ela não fica aquela camada grossa, mas ela tem uma ótima cobertura para cobrir as manchinhas, assim, com uma camada de base já é o suficiente com ela, tá? Eu tô usando junto a base da Visela, porque essa base da Adversa tá ficando muito clara pro meu tom de pele, então eu dou uma misturadinha com a da Visela, uma base um pouquinho mais escura, para realmente chegar no tom da minha pele e ficar tudo mais parecido possível, tá? Então eu faço realmente a misturinha. Outra questão que a gente pensa bastante também quando se trata de cobrir as espinhas, marcas de espinha, manchinhas. Eu vou usar um corretivo embaixo. Ok, dá pra usar um corretivo embaixo, não tem problema nenhum. Só não use um corretivo muito claro, tá?
Eu, por exemplo, gosto bastante de usar um corretivo mais claro, só abaixo das olheiras um pouquinho, para dar aquele equilíbrio na maquiagem. Então, eu não vou usar esse corretivo que eu tenho para cobrir essas espinhas antes ou até mesmo depois de aplicar a base, tá? Porque ele é muito claro. E o que vai acontecer? Se eu aplicar a minha base e depois vier com o corretivo para cobrir um pouquinho essas manchas, vai ficar diferente do tom da minha base. Então, se tu quer cobrir as espinhas com corretivo, sabe cobrir aquela espinha mais pontual, a base não cobriu, queria dar um pouquinho mais de cobertura, pode usar um corretivo do tom da tua pele, do tom da tua base, ou tu pode usar um corretivo camuflagem também, tá? O corretivo camuflagem, ele vai dar aquela cobertura maior mesmo, tá? Naquele ponto específico onde tu quer deixar essa espinha menos visível, tá? Só não indico corretivos claros. Não vai funcionar para tampar espinhas. O corretivo mais claro vai fazer com que essa parte onde tu aplicou esse corretivo fique em evidência, tá? Então, corretivo para cobrir marcas, manchas de espinha, sempre no tom da tua pele. Combinado? Já deu tempo de secar, né? O meu primer e eu vou fazer a minha misturinha agora, tá? Eu vou aplicar um pouquinho da base da Diversa aqui e vou aplicar, um pouquinho da base da Avizela aqui. E aí, o que eu vou fazer? Dar aquela misturadinha básica, né? Pra eu poder aplicar no rosto. Então, vamos lá. E aí, como que eu sei a quantia da base mais clara e a quantia da base mais escura? Gente, tem que ir fazendo o teste, tá? Eu já percebi que um pouquinho só dessa base da Avizela que eu comprei já é o suficiente, tá? Já é o suficiente pra deixar ela no tom da minha pele, porque como eu fico bronzeada rápido, então um pouquinho só, ainda mais que eu comprei a base cor 9 da Avizela, então ela realmente tem um tom um pouco mais escuro mesmo, então só um pouquinho, só pra tirar esse muito claro que fica da base da Adversa, que é a 350. Isso, a base que eu tenho da Adversa é a 350 e eu misturo com a da Avizela cor 9. Então eu coloco um pouquinho e aí, pra ter certeza, né, de que ela tá no tom certo, é só testar um pouquinho aqui do lado. Tá? Se ela começar a desaparecer no teu rosto é porque o tom tá certo, tá? Então aqui pra mim tá ótimo. E o que eu vou fazer? Eu coloquei uma quantidade pequena, tá? Porque essa base da Diversa, como eu disse, ela tem uma boa cobertura. Eu gosto da cobertura dela pra cobrir as minhas espinhas. Acho que não precisa ser uma camada muito grossa pra esconder essa espinha, tá? E eu vou começar. Vou aplicar. Se precisar, eu vou fazer mais um pouquinho de mistura pra conseguir aplicar essa base em todo o meu rosto. Esponjinha, pra mim, tem que ser úmida, porque senão eu acho que a esponja seca, ela suga muito produto. E aí não é legal, né? E aí eu vou pegando, bem simples. Lembra sempre dos cantinhos. Cantinho do nariz, cantinho do olho. E hoje, sempre sobra a base, tá? Hoje faltou. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer mais um pouquinho. Mas é bem pouquinho mesmo, tá? Vamos misturar.
Maquiagem com mistura, é isso aí. Vai aplicando, vai trocando. Até tu pode fazer uma quantidade um pouquinho maior na hora da misturinha. E aí depois tu devolve essa base pra dentro de uma delas ali, bem tranquilo. Pra eu conseguir passar um pouquinho mais no pescoço também. E o que eu quero dizer pra vocês é que um pouco dessa base da Adversa eu já consigo cobrir sem precisar fazer uma camada muito grossa, porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam de uma cobertura um pouco mais leve, mas querem que cubra, né? Então tu não quer perder muito tempo aplicando base, tu não quer perder muito tempo fazendo uma camada muito grossa, mas porque de repente tu não gosta de passar o teu dia a dia com uma base muito grossa. Essa da Adversa, ela é ótima, tu pode aplicar um pouquinho, se precisar tu faz como eu fiz agora, aplica mais um pouquinho e vem fazendo uma camada, porque eu tenho uma manchinha aqui do lado um pouco mais forte. E na testa eu tenho bastante também, então eu faço uma camadinha um pouquinho mais grossa aqui. Outro ponto, essa quantia de base que eu apliquei por primeiro, que não ficou uma camada muito chamativa, tá? O que tu pode fazer? Aplicar essa base, né, fazer essa camada que não seja muito grossa, mas que já tampe um pouco das espinhas, e aí sim tu pode vir com o corretivo camuflagem só em cima dessas espinhas pontualmente, né, pra amenizar um pouco mais a cor que ainda ficou, mesmo depois de ter passado a base. E aí tu pode vir com o corretivo camuflagem, bem tranquilo, vem ali e pontualmente, tampa, bem tranquilo. Se tu quiser, tu pode fazer como eu fiz agora, 2 camadinhas de base, bem tranquilo. Aplica principalmente ali onde tá a tua espinha pra amenizar, tá? Pra mim, já tá ótimo, sabe? Não preciso cobrir muito mais do que isso, não. Acho que essa camada de base já disfarçou super bem, tá? A cor realmente que tava do meu rosto com a cor da espinha, né? Que ressalta bastante. E realmente, se tu quiser aqui que não apareça de jeito nenhum a manchinha de espinha, a manchinha de espinha que tu tem no teu rosto, aí sim tu pode aplicar o corretivo camuflagem, tampa bem, tira bem essa cor, tá? Da espinha que ficou ali. E eu vou vir com o meu corretivo mais claro abaixo da sobrancelha só pra dar uma cor, tá? Eu aplico sempre só no cantinho pra dar uma iluminadinha, tá? Porque eu não quero que destaque nada aqui. É só pra dar um equilíbrio com a base que eu passei, o tom da base que fica na minha pele. Então eu gosto desse iluminadinho que fica aqui no resultado final, tá? Quando a gente olhar a maquiagem como um todo. Mas, nesse caso, principal ponto que tu precisa analisar quando tu for esconder as tuas espinhas. Lembra, tu pode passar uma camada de base mais grossa, tá? Pra realmente tirar a cor da espinha que tá ali no teu rosto. E tu pode fazer a tua camada normal de base, tá? Já com essa cobertura mais média, tá? Porque se provavelmente tu usar um protetor solar com cor e tu for tentar passar um corretivo camuflagem por cima, se tu não conseguir espalhar bem, esfumar bem esse produto, vai ficar aparecendo esse corretivo, tá? Na tua pele. Então, já escolha uma base com uma cobertura média pra te não te preocupar tanto em ficar pontualmente colocando ali o corretivo. Mas se tu quiser, é uma opção que tu pode fazer, tá? Aplica a tua base, aplica o corretivo no tom da tua pele, não aplica um corretivo mais claro que não vai dar certo. Aplica o corretivo camuflagem ou um corretivo líquido mesmo. O corretivo camuflagem, ele tem um pouco mais de cobertura, então se tu quer realmente, né, fazer com que essa espinha meio que desapareça mesmo,
use corretivo camuflagem. Se quiser só dar um pouquinho mais de cobertura, usa o corretivo líquido mesmo. E aplica depois. Depois, pontualmente, onde tu vê que realmente a base ali não fez o efeito que ela tinha pra fazer, não cobriu do jeito que tu queria que cobrisse. E tu pode fazer uma camadinha de base mais grossa, né? Que é o jeito que eu gosto. Eu particularmente gosto bastante de uma cobertura boa na pele, tá? Acho que é porque eu já tô acostumada também. E aí, tu pode fazer, então, base e o corretivo do tom da tua pele, ou tu pode fazer base com uma cobertura um pouco mais pesada mesmo, tá? Só pra cobrir aquela espinha que tu tem mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Sempre selar essa pele, tá? Eu vou vir com o pó solto, porque ele deixa um acabamento mais natural. E a gente pode usar bastantinho dele pra selar a pele, até porque tá calor. E aí não temos outra opção a não ser selar mesmo, né? Eu pego uma esponjinha bem simples. Se tu tiver uma esponjinha tipo de veludo, melhor ainda, mas essa daqui funciona super bem, a gente vai selar. Eu começo sempre abaixo dos olhos, tá? Pra não deixar esse corretivo marcar, então já aplico ali, venho aplicando no resto do rosto, vou pro outro lado, olha pra cima pra facilitar passar esse pó. E não tenha dó de usar esse pó. O pó solto vai na fé, pode se sujar. Se tu conseguir não se sujar, melhor ainda. E aí a gente vai depositando esse pó, tá? Não precisa espalhar nada agora, não. É só pra selar esses produtos, tá? Como eu não uso corretivo, blush, nem iluminador líquido ou cremoso, eu selo toda a pele, tá? Eu selo toda a pele primeiro e depois eu faço meu contorno, meu blush, meu iluminador normal, tá? Aplica sem dó esse pó. Pó solto nunca é demais. E agora sim, pega teu pincelzinho de pó e tira esse excesso. Passa no pescoço também. Passou base no pescoço, passa o pó no pescoço, bota mais pó na tampa. Aplica esse pó no pescoço pra selar o produto. Se tu aplicar essa base e não selar com pó, vai escorrer. Então, aplica pó por tudo. E aí sim, agora a gente pode vir com a mão para limpar a roupa. E a gente vai tirar o excesso. Embaixo dos olhos, tá? Tudinho, tira de toda. Tá? E aqui eu já tenho uma pele super disfarçada, tá? Com a base, o corretivo e o pó. Como eu disse pra vocês,
Tu pode tanto usar uma base de cobertura média e vir com o corretivo depois para tampar algumas manchinhas. Depende às vezes do tom da mancha também, né? Às vezes é uma mancha um pouco mais leve, às vezes é uma mancha um pouquinho mais pigmentada mesmo. Tu pode vir então com a base, cobertura média e com o corretivo depois por cima para realmente pontualmente disfarçar ainda mais essas manchinhas de espinha. Ou tu pode usar uma camada de base mais grossa, uma camada de base cobertura média, tá? E também vir cobrindo essas manchas de espinha com a própria base, tá? Vai depender do jeito que tu te olha no espelho e do jeito que tu olha pra mancha que ficou, né? Se ela realmente tá leve ou se ela tá ainda aparecendo um pouquinho, tá bom? E aqui eu só vou terminar. Só vou terminar pra não ficar branca, né? Parecendo que estou branca. Até porque a luz não ajuda também, né? Mas é a que temos, então não vamos desistir dela. Gente, eu tô meio longe do meu espelho e eu não enxergo. Teria que estar me maquiando de óculos, mas daí não dá, né? E eu só vou corrigir um pouquinho a minha sobrancelha, tá? Bem rapidinho. Eu já ensinei em outro vídeo como faz. Como eu faço, como eu já tenho micro, então é só pra desenhar bem, fazer o formato dela ali bem. Deixar ela mais parelhinha, né? Porque como a gente tem um rosto assimétrico, você sabe. E a minha micro já tá na hora de retocar de novo, né? Então... vou fazer o quê? Um contorno, um blush, um iluminador. Vamos fazer um contorno e um iluminador só. Sou acostumada a fazer os três. Vou mostrar pra vocês hoje já que dá pra fazer só um contorninho, tá? Bem de leve. Não precisa ser nada muito marcado também, tá? E é assim que a gente aprende a usar a maquiagem, tá? A gente vai aplicando um pouquinho e vai se olhando no espelho, ver se gosta. Vai gostando? Vai acrescentando um pouquinho mais de cor, mas tudo precisa ficar dentro do equilíbrio, tá? E aqui eu gosto de pegar esse pincel mesmo, mais na pontinha das cerdas, para depositar esse produto, tá? Para ele não espalhar muito as cerdas e não ficar com esse contorno muito grosso. Fiz um contorninho na testa, né? Porque no meu caso é necessário. Pra fazer um contornão aqui, né? No caso. Puxa pro cabelo, tá? Pra fazer aquele esfumadinho bonito. O restante do pincel desce um pouquinho. Gosto de fazer no nariz, então com o mesmo pincel, tá? Bem achatadinho, bem em cima do nariz, tá? Não é dos lados, bem em cima. E aí, algo que eu gosto bastante de fazer é iluminar o meio do nariz. Mas, aqui, hoje eu não vou fazer, porque eu tô com uma espinha e uma manchinha bem aqui. E o que acontece se eu passar o iluminador em cima dessa manchinha, dessa marca? Vai acentuar mais, e eu não quero isso. Então, hoje eu vou passar o iluminador só do meinho pra baixo, tá? Não quero que essas marquinhas que eu tenho bem no meio aqui mesmo, né? Sejam realçadas, tá? Isso é só um pouquinho aqui em cima, até onde não chega nessa manchinha, nessa marquinha, tá? E o iluminador do ladinho aqui, ó. Com o dedo mesmo, aplica com batidinhas, tá? Leva esse iluminador um pouquinho pra cima. Também não vou iluminar a testa, porque
Estou com as espinhas e as manchinhas bem salientes aqui. Se eu passar iluminador onde tem essa mancha, essa marca aqui que eu faço, realço. E eu não quero isso. Então, eu vou passar o quê? No arco do cupido. E no queixo. Já que não dá pra passar iluminador no restante do nariz e na testa, a gente passa em outros lugares. Não tem problema iluminador. Porque aqui eu não tenho nada que vá realçar. Não tenho espinha e não tenho marca que o iluminador vai realçar, tá? Vou pegar um outro pincelzinho bem fofinho, só pra espalhar esse iluminador, né? Só pra dar uma profundidade e iluminar um pouquinho esse rosto, né? E essa é uma opção pra quem não gosta do blush, né? Pra quem não gosta, pra quem não aprendeu a aplicar ainda. E aí, tu vem com contorno de novo, dá uma misturadinha pra não ficar marcado, tá bom? Espalha com o dedo, espalha com o pincel. E só pra eu não ficar sem nada nos olhos, vou fazer o meu delineadinho, né? Delineado com sombra, aqui ó, só no cantinho, até a metade. Sempre levando pra cima, pro olho não ficar caído. Eu sempre tenho que começar desse lado, porque eu não enxergo de longe. Só até metadinha, traz esse esfumadinho um pouquinho mais pra dentro. Deixa eu dar uma marcadinha, né? Pra não ficar assim sem nada nos olhos. Máscara de cílios, indispensável pra mim. Vou aplicar um pouquinho. Pra levantar esse olhar. Se tu quiser, tu pode usar um pouquinho do Curvex antes também, tá? Vai te ajudar realmente a curvar os cílios. Encosta ele lá. De preferência pertinho do espelho, né? Pra o que? Não pegar a pele. Eu faço 1, 2, 3. E é o suficiente. E aí vem com a tua máscara de cílios. Minha máscara de cílios tá nova, né? Tá um pouquinho mais de água nela. Tira sempre o excesso dessa máscara de cílios do pincel, tá? Pra te não aplicar muito produto e depois tu não conseguir espalhar, ou às vezes até acontece. Sai daqui, mosquinha, com licença, obrigada. Até porque se tu aplica muito produto, o cílio não pega esse produto. Então tira sempre o excesso das pontinhas do pincel e vem. Como eu gosto de bastante máscara de cílios, às vezes eu faço 2, 3 camadas. Dele máscara de cílios. Fica bem bonito.
E passar um batom, né, gente? Aproveita com essa máscara de cílios e leva esses cílios pra cima, tá? Por isso que é importante pegar da raiz dos cílios, tá? Não tenha medo, aplica devagarinho, sente onde tu tá aplicando esse pincel no olho, tá? Pra não... Às vezes acontece, né, da gente colocar esse pincel muito próximo do olho, muito rápido, pode machucar. Então, encaixa ó, esse pincel nos cílios, movimento de vai e vem, leva esse pincel pra cima junto com o cílio, tá? Depois tu vem dando um retoque, que é pra te conseguir pegar realmente essa máscara de cílios da raiz dos cílios, tá? Vamos aplicar um pouquinho aqui. E eu sempre gosto, de dar uma marcadinha, né, ali com a máscara de cílios, eu já vou tirar. Vou deixar ele secar um pouquinho. E já vou tirar. Vou passar um batom rosa hoje. Rosa mais queimado, né, que eu já não tenho mais idade de usar batom neon, né. Usar batom de acordo com a minha idade. Muito bem. Tô sem haste flexível aqui. Então, vamos sem haste flexível mesmo. Ó, só com o dedo. Só. Realmente tira como se tu fosse fazer com haste flexível ali. Só retira esse pouquinho de máscara de cílios que deu uma borradinha. E é normal, tá? Ajeita. E minha cobertura de espinhas hoje está ok. Não precisarei mais me preocupar com espinhas, né? Gente, tá calor aqui, hein? Socorro. E vou aplicar um pouquinho de bruma. Pra me ajudar a segurar essa maquiagem também, né? Que hoje vai ser de lascar. Deixa essa bruma secar, tá? Não, nunca, nunca, nunca na tua vida espalha essa bruma com a mão por cima da maquiagem, tá? E deixa essa bruma secar que ela vai te ajudar também a fixar a maquiagem, tá? Seca, 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 seca. Seca, seca, seca rapidinho. E o que pode acontecer quando tu passa a bruma com a máscara de cílios que não é a prova d'água? Ela pode dar uma borradinha, tá? Deixa esse borrãozinho secar e depois tu faz a mesma coisa. Vem com uma haste flexível e tira ele ali, bem tranquilo. Não inventa de tirar essa máscara de cílios agora com essa pele molhada, que não vai dar certo. Hoje a pessoa aplicou mais bruma que o normal, né? Sai, cabelinho. E o mais importante dessa live de hoje, independente de tudo que eu falei pra vocês aqui, quando a gente vai fazer a maquiagem, o que a gente precisa ter em mente? Como que eu gosto da maquiagem? Eu tenho marca de espinha, tá? Mas eu gosto
que essa marca de espinha fique o mais neutra possível. E aí, eu particularmente gosto do quê? De usar uma base com uma cobertura média, né? Que eu já falei pra vocês da base da Adversa. Ela tem uma ótima cobertura pra quem quer cobrir as manchinhas, marca de espinha, sem ficar com aquela pele muito pesada, tá? Então, pra mim, ela é uma base que tu vai passar e tu já vai perceber que essa manchinha de espinha tá menos aparente, sem precisar ficar colocando mais produto em cima, fazendo mais camada. E aí, o que eu te digo? Como que tu gosta da maquiagem? Para e observa de todas essas coisas que eu falei aqui, de como que tu pode amenizar essas manchas de espinha na maquiagem do teu dia a dia. Adapta pra tua realidade. Tu vai olhar e vai dizer assim, ai, Fran, realmente, isso que tu disse faz sentido, eu vou testar. Se eu gostar, eu vou continuar fazendo. Ah, não, assim, pra mim a rotina não deu certo. Vou fazer de uma outra forma que é mais fácil e tá tudo bem. A maquiagem a gente constrói no nosso dia a dia. A gente faz conforme a gente tem o tempo disponível e conforme a gente gosta. Então eu posso vir aqui e dizer pra vocês assim, pra mim, base de cobertura média já tá ótimo. Porque ela esconde a espinha, eu consigo me olhar no espelho, esconde a marca de espinha no caso, consigo me olhar no espelho e dizer, tá ótimo, tá perfeito pra mim. Cobriu o que precisava cobrir. Aí outra pessoa vai vir e vai me dizer assim, não, Fran, mas ainda tá aparecendo. E aí o que tu faz? Na tua maquiagem do teu dia a dia, aplica a tua base, vê o quanto que essa base já cobriu essa mancha de espinha, essa marquinha que tu tem. E aí o que tu faz? Antes de aplicar o teu pó, tu vem com o corretivo e corrige mais uma vez essa mancha específico, pontual, tá? Tem muitas formas de esconder as espinhas. E hoje eu trouxe essas duas formas para vocês. Aplica a base com uma cobertura média. Já cobre o suficiente. Façam em casa, façam o teste que vocês vão concordar comigo. E se ainda te incomoda, passa a base de cobertura média e aplica um corretivo. Ou líquido ou camuflagem por cima. Ali, naquela mancha que ainda tá te incomodando, tá? Depois espalha, esfuma para não ficar marcado esse produto e sela com o pó. E termina de fazer a tua maquiagem como tu gosta. Se tu gosta de contorno, aplica o contorno. Se tu gosta do iluminador, aplica o iluminador. Amo. Se tu gosta de blush para dar uma cor na tua maquiagem, usa o blush. E vamos aproveitar esse momento de fazer a maquiagem pra gente se sentir bem. Sempre vou dizer isso aqui pra vocês. Vocês fazerem a maquiagem, vocês se olharem no espelho e gostarem do que vocês veem. Eu tô amando ver o que eu tô vendo aqui no espelho, tô amando me olhar no espelho e perceber que a forma que eu fiz a maquiagem hoje supriu as minhas necessidades, tá? As necessidades que a minha pele precisa e as necessidades do meu gosto. Combinado, gurias? Espero que tu não tenha marca de espinha pra te não precisar esconder, mas se tu tiver, desejo que essa live te ajude a resolver o teu problema das manchinhas aí no teu dia a dia da tua maquiagem. Combinado? Então, um beijo e até amanhã. Amanhã teremos live Hora da Verdade e eu vou falar sobre a pele seca, que eu já tô devendo essa live um bom tempinho. Então amanhã, 12h21, te espero aqui, tá bom? Um beijo. Fui!